Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães e sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, o seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Hoje, Bolsonaro manifestou uma hesitação em prorrogar o auxílio emergencial aos trabalhadores avulsos e autônomos afetados pela pandemia, alegou insuficiência de recursos e sugeriu corte em salários de parlamentares para poder arcar com essa medida. Em resposta que veio muito rápido, o senhor Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, afirmou que o corte nos salários de parlamentares seria insuficiente e sugeriu cortes nos salários dos três poderes. É sobre essa frase e sobre algumas ideias, alguns conceitos que podem estar subjacentes a ela, que gostaria de refletir um pouco aqui com vocês hoje. Antes de mais nada, essa frase de Rodrigo Maia me soa com um tom de certa mesquinhez, como se ele estivesse no seu âmbito privado, discutindo com parceiros, colegas, vizinhos, uma eventual cotização para arcar com uma esmola. Me perdoem por essa comparação um pouco brutal, mas é assim, exatamente assim que soa para mim, como se estivessem os membros dos poderes tratando de concessões para dar algum dinheiro a camadas bem pobres. Na verdade, nenhuma autoridade de qualquer dos poderes está minimamente preocupada com a tragédia humana, com a tragédia que afeta esses trabalhadores avulsos, autônomos, que foram duramente atingidos pela pandemia, que se viram de um dia para o outro impossibilitados de obter renda, de obter seu sustento, não devido à desídia, à negligência, mas por um evento de força maior, que foi o advento desse vírus. Contudo, essa tragédia humana sequer comove qualquer das pessoas dos três poderes. Tampouco se sentem as nossas autoridades perturbadas com um eventual caos social, com uma eventual tragédia social que possa ser decorrente do desespero dessas pessoas famélicas, como temos comentado aqui à farta neste canal. Vocês realmente acreditam que o senhor Rodrigo Maia esteja disposto a renunciar a 1 centavo de suas benesses, de seu poupudo salário, de seu apartamento funcional, para realmente arcar com esse benefício às vítimas, aos trabalhadores privados do seu sustento? Gostaria muito de ouvi-los a respeito. Eu creio que não. Por já conhecer há alguns anos do espaço público essa figura, Rodrigo Maia. Logo ele, que tem arquivado constantemente vários pedidos de impeachment com Bolsonaro, por força de uma troca espúria de cargos, logo ele, que calou uma liderança do Partido Novo, em episódio comentado aqui neste canal, quando essa liderança, saber o deputado Marcel von Hatten, tentou colocar em pauta o uso do fundo partidário e do fundo eleitoral no combate à Covid-19. Dessa forma, vocês acreditam que Rodrigo Maia seria capaz dessa generosidade de renunciar a uma parcela de seu salário? Acho praticamente inverossímil. E quanto aos membros dos outros poderes? Também não nutro qualquer expectativa de que essas pessoas enquistadas na alta cúpula do Estado brasileiro estejam dispostas a renunciar a 1 centavo sequer no período gravíssimo de pandemia que atravessamos. Imaginem vocês, será que um juiz, um membro do judiciário, estará disposto a essa renúncia a um
corte de salários, a um corte do seu auxílio moradia, do vergonhoso auxílio moradia, para quem já percebe salários tão elevados para os padrões de um país tão pobre quanto o nosso? Vocês acreditam que os funcionários do executivo, de ministérios, autarquias, fundações, repartições militares, vocês acreditam que essas pessoas todas estejam dispostas, esponte própria, voluntariamente, a renunciar às suas benesses para possibilitar o custeio desse auxílio tão necessário a milhões de trabalhadores brasileiros, reitero eu, privados de suas rendas? Creio que não, nenhum deles está disposto a qualquer corte, porque, infelizmente, o que observamos ao longo da história, e aí me refiro a uma história centenária, remonto lá aos tempos de Joaquim Nabuco, como já comentei aqui num episódio deste canal, tratando de dois Brasis bem diferentes, um das altas castas enquistadas no Estado brasileiro e o outro de pessoas da iniciativa privada que lutam a cada dia, sem qualquer garantia de continuidade da sua renda e de seus proventos. Contudo, não me repetirei, ficaria muito honrada se vocês assistissem a esse vídeo sobre os dois Brasis. Acho que essas pessoas, via de regra, podem haver exceções, via de regra, a alta cúpula, as altas castas do Estado se acreditam mesmo no mundo irreal, se sentem intocadas, ou melhor, intocáveis sequer por uma pandemia, de modo que acho que dificilmente abririam mão de qualquer parcela de seus proventos custeados com o dinheiro do pagador de impostos. Portanto, acredito que essa face hipócrita que comentamos hoje de Rodrigo Maia seja a própria hipocrisia refletida nessa altíssima cúpula do serviço público entre nós. Uma casta que se acha privilegiada, que se acha imune a quaisquer problemas, a quaisquer transtornos e que, portanto, não parece estar disposta a renunciar, ou melhor, a abdicar. Vejam o verbo que estou usando, abdicar, quase como se fosse um direito monárquico, um direito de nascimento, entre aspas, um direito de casta. Me refiro ao direito de nascimento para falar de pensionistas que oferem rendas muito vultosas, como filhas de militares, filhas de ministros do Supremo. Me referi a essas pessoas. Portanto, acredito que essa alta cúpula não esteja disposta a fazer qualquer sacrifício e compartilhe essa mesma face hipócrita de Rodrigo Maia. A propósito desse tema, gostaria de salientar aqui com vocês, se vocês não tiverem lido essa notícia, por um acaso, é uma notícia um pouco antiga, mas gostaria de tornar a enfatizá-la aqui. Na Nova Zelândia, país que ontem acaba de decretar o fim do coronavírus, pois ontem teve alta o último caso de paciente curado da Covid-19, na Nova Zelândia, todo o funcionalismo público deliberou por sua própria conta, por sua autonomia, por sua livre vontade, deliberou cortar seus próprios salários. Para quê? Para permitir que o país investisse verbas em respiradores, em leitos de hospital, em medidas tão necessárias ao combate a uma pandemia tão terrível como essa que estamos vivenciando. Vocês acham que é um mero acaso que apenas por acaso, por ironia do destino, exatamente a Nova Zelândia tenha sido um país pioneiro no combate eficaz ao coronavírus?
Vocês enxergam algum tipo de correlação entre a mentalidade do serviço público de lá e os efeitos positivos no combate à pandemia? Gostaria de ouvi-los também. Eu, particularmente, enxergo, acredito que esse seja o retrato, o espelho de um país que age com responsabilidade, que não foge aos seus problemas reais e, sobretudo, onde as pessoas que exercem o poder, a alta cúpula daquele Estado, não se eximem de participar dos sacrifícios de uma nação quando necessário. Bom, essas eram as reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem. Por hoje me despeço e até o próximo Chá com Debate.